Oi para todo mundo, meu nome é João Paulo, professor de Sociologia e Atualidades aqui do Pré-ENEM da SATIC. E hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com os conteúdos principais e como estudar Sociologia e Atualidades para a prova do ensino médio que está vindo aí e dar algumas dicas importantes para entender como funcionam essas disciplinas. Pensando um pouquinho em Sociologia, mas na verdade não fechando numa caixinha, é importante a gente entender ciências humanas e até atualidades, até a redação, como áreas em comum, como áreas conjuntas, em que a gente sempre tem que ter um pezinho em cada uma dessas disciplinas, puxando até um pouquinho a literatura, a língua portuguesa, fazendo uma boa relação entre todas elas. Se a gente for pensar, por exemplo, na Sociologia, a gente tem como temas principais a cultura, a cidadania, a ética, a sociedade, obviamente, o trabalho. Nós temos questões como manipulação, poder. A exemplo, ano passado no Enem nós tivemos duas questões sobre mídias, sobre a questão tão influente na nossa vida como mídias. E aí, puxando com um pezinho da atualidades, por exemplo, nós vamos ter uma relação muito interessante atualmente, que é das migrações, que é um contexto muito atual, e como essas migrações são relacionadas hoje, como elas são transmitidas pra gente. Que poder tem as mídias, as redes sociais, fazer essa relação e entender que a migração, por exemplo, é um elemento histórico, geográfico, sociológico, tem toda uma relação entre essas pessoas que estão em movimento, há toda uma construção sobre as identidades, conceitos importantes como alteridade e empatia fazem parte desse conglomerado das ciências humanas em que a gente sempre está fazendo relações. De novo, não dá para se fechar numa casinha, a gente tem que entender aspectos das outras áreas e sempre ter um olhar voltado para as pessoas. Eu sempre gosto de frisar isso, né? Um olhar humanizador, ou um olhar que vai olhar para esses movimentos, olhar para os conceitos também que os sociólogos trazem, que os filósofos trazem, mas olhar para as pessoas com um olhar bastante humanizador para esse Enem, com um olhar caridoso, com um olhar de alteridade, um olhar empático. Então é muito importante que se analise toda essa situação, todos esses processos, que não dá para fechar, né? Não dá para a gente estabelecer uma relação simples. É necessário entender processos, como a geografia vai influenciar na sociologia, como a Revolução Industrial, que é da história, vai influenciar na sociologia, como as migrações, a manipulação, como os filósofos estão falando disso dentro da sociologia também. Então é sempre muito fundamental trabalhar com essas ciências humanas unidas e com essa relação próxima entre as disciplinas para ter uma visão ampla desse processo. E se tu quiser aprender isso e muito mais, a SATIC está de portas abertas, com matrículas abertas para o ensino médio, depois para o pré-ENEM, para o novo ensino médio. Então estamos aí disponíveis. Vem para a SATIC, vem fazer parte do nosso time, nos nossos alunos, vem aprender isso e muito mais aqui na escola. Valeu!